Repórteres do Poder, o seu podcast sobre os bastidores do jornalismo político brasileiro. Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Repórteres do Poder, em que a gente discute o jornalismo político no Brasil. Desta vez a gente recebe o jornalista Aguirre Talento, que é um jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia e tem passagens aí por várias redações de jornalismo do país, das principais, das maiores, como o Jornal o Globo, Folha de São Paulo. Aqui na Bahia passou pelo jornal à tarde e hoje está no portal UOL. Tudo bem, Aguirre? Tudo bem, Rodrigo? Bom dia. Bom dia a quem está nos ouvindo, nos assistindo. Vamos começar falando um pouco sobre você, Aguirre. Eu queria entender como é que você foi parar no jornalismo. Sua família é uma família de muitos jornalistas, né? Inclusive seu pai, Biagio Talento, que a gente conversou aqui, não lembro se no terceiro ou no quarto podcast, mas a gente conversou com ele. E sua tia também é, né, jornalista. Eu queria saber como é que você então foi parar no jornalismo, ou se o jornalismo sempre esteve com você, e como é que você decidiu que seria um jornalista político. Então, realmente eu tive essa influência mais de meu pai. Muito cedo, que quando eu era criança, meu pai trabalhava na sucursal do Estadão, em Salvador, e até é uma coisa que depois, já adulto, formado, trabalhando com jornalismo, até me impressiona um pouco que o Estadão tinha uma sucursal em Salvador, tinha vários repórteres, tinha uns 5, 6 repórteres, tinha fotógrafo, tinha uma equipe grande, e hoje, no máximo, jornais têm uma pessoa, esses jornais que se dizem nacionais têm uma pessoa só em cada lugar que não é o eixo Rio, São Paulo, Brasília. Mas naquela época, então, existia uma sucursal do estado de São Paulo, em Salvador, e eu convivia com isso no sentido de eventualmente acabava indo lá para o trabalho de meu pai, acabava acompanhando alguma coisa, via o dia a dia da rotina dele. Eu acho que isso indiretamente acabou me influenciando, de ter uma certa. De criar alguma certa afinidade com isso. Minha tia também é jornalista, mas a rotina dela eu não acompanhava muito. Eu não lembro se quando eu era criança ela já trabalhava na assessoria de Lidse, que ela trabalhou durante muito tempo. Mas era mais a convivência com essa rotina de meu pai, e só que ele não chegou a fazer nenhuma interferência assim. Quando eu falei que queria fazer jornalismo, eu estava em dúvida até jornalismo ou alguma coisa na área de computação. Mas aí acabei decidindo ir mais pelo jornalismo. Meu pai até deu alguns alertas, olha, veja bem, tem certeza. Mas acabou que realmente era o que eu achava que tinha mais afinidade, e foi a área que eu decidi trilhar mesmo. Inclusive, todo jornalista disse que os filhos não vão ser jornalistas porque a gente sabe da dificuldade da profissão, né? Mas como é que você entra aí Realmente. na cobertura de política? Então, aí eu fui, entrei na Facom, comecei a cursar jornalismo, e logo cedo, acho que no terceiro, quarto semestre, eu fui estagiar no Jornal à Tarde. Mas eu sempre me interessei pelo noticiário de política mesmo, eu acompanhava bastante. Quando eu fui estagiar no à tarde, eu estagiava naqueles cadernos semanais, caderno sobre emprego, tinha um de automóveis, eu ficava meio ajudando em todos esses cadernos. Mas na Facom eu tinha contato também com algumas disciplinas que aprofundavam um pouco essa teorização da política, esses clássicos teóricos da política, tipo Leviatã, esses livros mais clássicos. A gente começou a ler algumas coisas, Montesquieu, Rousseau, e aquilo começou a me interessar. E também tinha uma coisa na Facom que muita gente, a maioria, estava mais interessada em jornalismo cultural, queria fazer coisas mais relacionadas a isso. E aí eu também não queria ir no mesmo fluxo de todo mundo. Então, acho que foi juntando isso, acabei entrando mais na área política mesmo. Mas eu acho um pouco natural para quem tem contato, começa a ter contato com jornalismo, também
entrar mais para essa área de política. É uma área meio que obrigatória para todo mundo acompanhar, eu diria. Eu acho que, claro que na realidade não é sempre assim, mas seria, digamos, o cardápio básico do jornalismo é você, de certa forma, acompanhar, não precisa necessariamente cobrir, mas acompanhar, saber o que está acontecendo nos fatos mais relevantes relacionados às esferas de poder. Você, Aguirre, publicou com Bela Megali um livro, né, que é O Fim da Lava Jato, como a atuação de Bolsonaro, Lula e Moro enterrou a maior e controversa investigação do Brasil, que foi um livro publicado em 2022 pela editora Globo Livros, né? Eu quero discutir muito isso, essa Operação Lava Jato, a cobertura jornalística da Operação Lava Jato, mas eu queria tocar em um ponto antes de entrar nessa discussão da Lava Jato, discutir dois trabalhos seus recentes que foram a delação premiada de Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a delação premiada que você divulgou de uma empresária que denunciou aí, cita, né, na realidade, o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Eu queria saber, na sua opinião, como é que o jornalista deve lidar com uma delação premiada? O que é que você pensa sobre esse instituto da delação premiada e como é que você chega no processo de apuração desse instrumento, dessas delações? Ora, essa pergunta é muito interessante, porque na Lava Jato realmente tinha uma enxurrada de negociação de delação e aquilo invariavelmente chegava aos jornalistas, muitas vezes como forma de pressionar os investigadores, pressionar o Ministério Público, pressionar a Polícia Federal a conseguir assinar um acordo. Então, realmente é uma coisa que na Lava Jato aconteceu muito, foi usado muito. Depois, no pós-Lava Jato, isso deu uma caída e também quando começou a haver um certo desmonte das decisões, desmonte dos processos da Lava Jato, acabou ficando pouco atrativo o resultado final para quem fez a delação, porque no fim todo mundo acabou está tendo seus processos anulados. Quem fez delação acabou tendo que pagar multas, está cumprindo pena até hoje. Até as empreiteiras, por exemplo, estão começando a tentar rever isso. Mas dentro do processo jornalístico, assim, existia essa coisa de publicar a delação ainda em negociação, que eu acho hoje, claro que revendo hoje, é muito fácil opinar, mas nesse interesse da Lava Jato, eu trabalhei na Folha, tive uma rápida passagem pela Isto É, e depois fui trabalhar no Globo, na revista Época, o Globo, ali em 2017, 2018. E aí já tinha ocorrido o impeachment da Dilma, delação da JBS, governo Temer, e o Globo, em algum momento, em 2000 não sei se 2018, 2019, eles estabeleceram uma regra sobre a publicação de delação que eu acho acertada. Eu acho que cabe discussão de exceções, mas eu acho que é uma definição muito acertada, que era de você só publicar acordo de delação que já esteja homologado pela justiça. Que isso, de certa forma, dá a garantia de que aquela delação já é um processo e vai ter que ser apurada pelas autoridades. Então, não é uma coisa de fulano vai dizer, fulano está tentando fazer um acordo, se ele fizer, ele vai dizer isso, porque aquilo invariavelmente pode virar pó, pode ser nada, porque aquela negociação pode não ir adiante, ele pode estar dizendo coisas que ele não traz o elemento de prova. Eu acho que essa regra só o Globo acabou estabelecendo, mas todos os veículos de imprensa, de certa forma, passaram a ser mais cuidadosos no que diz respeito aos elementos de corroboração, os elementos de prova que acompanham o acordo de delação. Porque, mesmo alguns acordos, que nesse meio que esse pós-Lava Jato teve muitos acordos rumorosos. Teve um que eu acompanhei de perto também, foi o do ex-governador Sérgio Cabral, que foi assinado pela polícia, foi homologado pelo Supremo, mas realmente era um acordo que você via poucos elementos de prova. Tinha muito relato dele
que era indireto, que tinha ouvido dizer de terceiros. Então, era uma delação que a imprensa tratava com o pé atrás. Então, passou a se buscar também essa questão dos elementos de prova, os elementos de corroboração. E acho que depois da Lava Jato, então, a imprensa passou a ser mais cuidadosa com a divulgação de delação? Não é nem opinião, é um fato que eu vejo lidando no dia a dia assim, do trabalho. Eu acho que passou a haver diante dos problemas que ocorreram na Lava Jato e diante, não só em relação às delações da Lava Jato, mas os processos como um todo. A imprensa passou a ter critérios mais exigentes para avaliar se uma delação tinha elementos fortes de prova, tinha elementos de corroboração, ou não tinha elementos de corroboração. Então, é claro que tem outros fatores que é importante você pesar diante do qual é o personagem que está fazendo o acordo, também as circunstâncias envolvidas, e eu, pessoalmente, vou ser sempre. Vou defender sempre a notícia, eu vou dizer sempre que tem que publicar, no meu papel de repórter. Mas é claro que tem que ter um filtro, tem que ter um freio para você não publicar coisas, relatos sem nenhum elemento de comprovação, sem nenhuma corroboração. Então, recentemente eu publiquei essas matérias sobre delação da Cristiana Tadeu e da Rempicare, que citou o ex-governador Rui Costa ali no processo de negociação dos respiradores, e também do Tenente-Coronel Mauro Cid, que foi ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho até importante, tanto em termos do veículo de imprensa como do jornalista, terem sido delações que atingem personagens que estão nos diferentes espectros, no PT e o ex-presidente Jair Bolsonaro no PL, para mostrar que a gente faz um trabalho realmente imparcial, independente de quem seja o personagem. E a delação do Mauro Cid até teve uma discussão ali com a PGR, que o Carlos Frederico, que era o procurador responsável no momento, chegou a dar entrevistas dizendo que a delação era ruim, que não tinha provas. Mas a gente tinha informações que realmente a Polícia Federal estava com muitos elementos de corroboração do telefone celular dele, tanto que depois, quando foi deflagrado a operação, acho que é Tempus Veritatis, sobre a suspeita do plano de golpe, a gente via que tinha muita corroboração sobre os encontros que ele relata, diversas conversas que a Polícia Federal pegou no próprio celular do Mauro Cid. Então, de fato, é uma delação que conseguiram corroborar uma boa parte, e ainda são casos em andamento, né? O da Cristiana também ainda está em andamento, ela indica diversos elementos de prova. A gente foi bem cuidadoso no processo de apuração dessas matérias, para checar com diversas fontes, checar diversos detalhes. E também é uma coisa que, nesses casos, eu tive um certo tempo para fazer essa apuração, que na Lava Jato praticamente não havia, porque você tinha uma enxurrada de informações muito grande a todo tempo, tinha uma quantidade muito grande ali de investigações, de processos, e a cada momento entravam novos relatórios, entravam novas informações, aquilo deixava os jornalistas meio reféns de tanta informação que aparecia o tempo todo. Eu lembro de entrar no site da Justiça do Paraná e aí você acessava, né? Você tinha a chave para acessar os processos e você via, Isso. realmente uma enxurrada de informação assim, vários depoimentos, documentos e às vezes é muito difícil você peneirar e ver realmente o que é que vale, confirmar. Você acha que essa foi uma dificuldade principal dos jornalistas e talvez isso foi proposital das autoridades naquela época? Tinha uma estratégia da Lava Jato de tornar públicas as informações para causar uma repercussão na imprensa. Isso aí é claro, até o Sérgio Moro tinha um artigo escrito sobre isso, comparando com as mãos limpas. Mas eu, na minha posição de jornalista, eu tenho uma dificuldade
de dizer que é ruim tornar informações públicas, porque eu sempre vou defender que essas informações das investigações sejam públicas. Realmente havia uma enxurrada de informação, aquilo era o paraíso para o jornalista, porque a gente tinha uma planilha que era organizada pela Justiça Federal lá do Paraná, com todos os processos das operações já deflagradas e as ações penais em andamento, o número do processo e a chave. E todo dia eu estava na Folha na época e aí tinha um revezamento das equipes para todo dia entrar e olhar aqueles processos mais importantes para ver o que estava entrando. Então, realmente, e você estava olhando, seu concorrente estava olhando, outro jornal estava olhando, todo mundo estava olhando. Então, e era coisa que a internet estava começando a se firmar muito como veículo principal, muitos jornais começaram a parar com essa estratégia de guardar material, guardar informação exclusiva para o impresso e dar já na internet. Então, era uma coisa que todo mundo queria publicar primeiro, cada um queria dar seu furo, tinha informação circulando por todos os lados. Então, olhando, mesmo de hoje, é muito difícil saber né, nessa coisa da produção de relatórios, de que forma que poderia ser feito diferente essa cobertura. Eu realmente já pensei sobre isso algumas vezes, acho muito difícil essa reflexão, porque ali está tudo dentro da lógica do jornalismo. Tem informação relevante, tem documento comprovando. Não, é muito difícil dizer, não, isso aqui não tem que ser publicado, a investigação está em andamento. Eu acho que nas delações talvez merecesse ter esse filtro, mas realmente nos processos já estavam ali, estava tudo documentado. É muito difícil pensar até mesmo hoje de que forma que poderia ser feito diferente essa cobertura diante de tanta informação que tinha ali disponível. É uma coisa interessante que você falou, Aguirre, é que a Lava Jato, né, surge em 2014, inclusive esse ano está fazendo 10 anos, e a Lava Jato surge num momento em que a internet está se consolidando como um veículo de informação, de notícias, né? E isso, de alguma forma, beneficiou a Lava Jato, né? Sim, totalmente. Tinha uma coisa, por exemplo, do outro lado. Porque geralmente, quando você vai publicar uma matéria com acusação contra alguém, é importante você ouvir a pessoa, você ouvir a defesa, ver se aquilo faz sentido. E com essa coisa muito rápida, essa coisa de ter que publicar muito rápido na internet, muitas vezes o outro lado vinha depois. Muitas vezes, como todo mundo ia ter aquilo, como aquilo estava público, essa coisa do outro lado ficava para depois da publicação, ou pedia outro lado, mas já publicava a matéria. Então, realmente teve uma velocidade, uma demanda por publicação muito veloz que até hoje existe, mas como não tem mais uma investigação com tanta informação sendo produzida, ficou, de certa forma, mais fácil de você depurar um pouco, filtrar. Hoje em dia, sem a Lava Jato, sem essa coisa de tanto processo público, tanta informação pública de uma investigação, é mais fácil lidar com isso. Mas naquela época, diante de tudo isso, diante da produção de tanto relatório, tanta coisa que entrava, e essa coisa de todos os sites publicando várias coisas ao mesmo tempo, realmente era um negócio até desesperador, porque todo dia você tinha que olhar aqueles processos, se você deixasse passar um processo, a concorrência ia lá, publicava, É, era muito complicado. A gente ficou. eu lembro, por exemplo, de acordar e ter vazado uma delação que citava Jacques Wagner, e aí eu acordei já sentando para escrever uma matéria sobre essas delações que citavam Wagner, e tinha operação contra Wagner de manhã cedo. Era muito, assim, hoje você olhar para trás e julgar a imprensa e falar que errou é muito fácil, né? Mas o processo foi muito difícil, né? Para todos os veículos de comunicação, para todos os jornalistas, né? Exato. E realmente, claro que eu acho que faltou, por exemplo, ter mais matérias críticas sobre a atuação dos investigadores, talvez, isso aí eu acho que cabia, acho que cabia uma crítica. Hoje, alguns veículos dão, a Folha dá muita matéria crítica sobre andamento de investigações, e tal, mas naquela época, talvez, por exemplo, a delação do Delcídio, que foi uma delação
que até hoje produziu poucos resultados, era uma delação mais de só do relato dele, sem elemento de prova, talvez ali a imprensa devesse ter batido mais, ter criticado mais. Eu acho que poderia ser feita a cobertura de todo esse material sendo produzido, mas também dado mais espaço para o contraponto, talvez, porque o discurso reverberava muito as investigações, e acho que, como tinha tanta informação, acabava sobrando pouco espaço para esse contraponto, esse viés crítico nessa cobertura. Talvez, pensando alto, pudesse haver alguma coisa nesse sentido, mas realmente, naquele momento que tinha tanta informação que todo mundo estava em busca de dar o próximo furo sobre essas investigações, era realmente difícil conseguir filtrar isso tudo. Você acha, estava pensando aqui, você acha que o maior prejuízo da internet para o jornalismo foi a perda desse outro lado, do que você estava falando, com a internet ficou muito mais difícil, não é que mais difícil, mas todo mundo quer soltar notícia logo e acaba não ouvindo o outro lado. Você acha que esse foi um dos maiores prejuízos com a internet? Rapaz, essa reflexão é muito profunda. Eu acho que hoje, como não tem essa coisa, essa velocidade assim, essa quantidade de informação da Lava Jato, voltou a ter um certo cuidado com ouvir outro lado, principalmente em matérias que dá para trabalhar mais tempo. Coisas assim, factuais de investigação, é difícil, uma operação que acontece de manhã cedo. É praticamente impossível você aguardar o outro lado de quem está sendo alvo da operação, até porque naquele momento é impossível falar com a pessoa, é impossível você ouvir manifestação da defesa. Eu acho que isso é manejável, isso do outro lado é manejável, porque você pode dar depois uma matéria com mais destaque, dando destaque para os argumentos de quem está sendo acusado. Eu acho que isso é importante, muitas vezes, diante de reverberar apenas o discurso da acusação, muitas vezes não se dá devido à voz a quem está sendo acusado. Mas eu acho que tem algumas coisas na internet que tem transformado muito o jornalismo, pelo menos no Brasil. Eu não vejo tanto isso lá fora, mas também não sou um profundo conhecedor. Que hoje tem muita coisa de notícia de título, digamos, caça-clique, que é só aquele título chamativo, mas quando você vai abrir a notícia, não tem muita informação, não tem quase informação nenhuma. Eu acho que isso acaba, no fim, prejudicando um pouco o prestígio do jornalismo, porque eu tenho vários amigos que não são jornalistas, que na conversa falam, ah, pô, eu vi tal matéria, eu fui clicar lá, não tinha nada, como é que o jornalismo faz isso? O jornalismo realmente não presta. E eu acho que dá um certo desprestígio, porque você está ali só tentando vender um negócio, mesmo sem ter informação. Então. Hoje tem uma busca muito grande por isso de acesso, de page view, mas acho complicado quando isso é feito sem você, no mínimo, entregar a informação para o leitor, né? Você só fazer um título ali chamativo sem ter uma informação que sustente, acontece muito hoje em dia por causa da internet. Tem essa busca incessante por aumentar page view, aumentar a visualização, mas eu acho que isso tem que ser feito investindo em notícia, investindo no jornalismo, investindo nos repórteres, investindo em informação relevante e de qualidade. Um ponto interessante que você estava falando aí, Aguirre, e que eu até fui buscar aqui, é que eu acho que um legado muito positivo da Lava Jato, não sei se você concorda, é que a imprensa passou a contestar os investigadores, né? E aí eu tô falando aqui, me referindo principalmente ao caso de Marielle. A Folha fez matérias questionando as investigações da Polícia Federal. Isso fica como um legado positivo da Lava Jato, né? Fez. A Folha faz bastante, eu acho que outros veículos fazem até menos, mas eu vejo. Folha, o UOL também dá algumas matérias nesse sentido, questionando. Folha também já publicou diversas matérias questionando o ministro Alexandre de Moraes, na condução das investigações, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que é importante realmente. Mostrar esse outro lado, mostrar as falhas, mostrar que ninguém é imune a críticas realmente.
E todas essas investigações, por maior mérito que tenham, eventualmente vão ter falhas. Essas falhas podem ser pequenas e podem ser graves. Realmente, acho que hoje a imprensa tem menos pudor de fazer essa crítica, mas acho que não é uma coisa ainda tão generalizada. Eu acho que talvez devesse ser mais comum e sempre quando surge alguma investigação, sempre surge algum caso, fosse importante haver alguém para destrinchar e mostrar o que é que está correto e o que é que pode haver falhas. Mas realmente acho que isso vem muito do pós-Lava Jato mesmo. Como é que você lida com a questão do off no jornalismo? Eu vi que, assim, eu li seu livro e vi que você usa, e acompanho seus trabalhos, em suas reportagens, que você usa o off. Como é que você lida com essa questão? Cara, o off para a gente é essencial. Eu acho que em todas as áreas, na minha área, que é a área das investigações, é muito importante porque as pessoas, os personagens envolvidos, seja gente de investigação, de Polícia Federal, de Ministério Público, advogados, geralmente não querem aparecer. Geralmente até mesmo não podem aparecer, por exemplo, delegado de Polícia Federal só pode falar se tiver autorização do superior, enfim, o investigador aparecer em on, geralmente dá problema para ele. Agora, eu geralmente priorizo nas minhas apurações, mesmo tem muita matéria que eu publico apurando em off, com a fonte que eu tenho certeza que ela tem aquela informação 100%, já tem uma relação de confiança que me permite ter a segurança daquela informação. Geralmente tento checar com outras fontes, mas geralmente priorizo nas matérias que eu tenho mais tempo para trabalhar, priorizo buscar documentos para embasar a matéria, porque claro que a fonte dá uma indicação, a fonte vai dar uma informação muitas vezes correta, mas quando você tem acesso ao documento, você mesmo tira suas conclusões e você vê o que está ali exatamente, você sabe todo o detalhamento da informação, você não está apenas reproduzindo o olhar de outra pessoa, você mesmo pode ter o seu próprio olhar sobre aquela informação. É claro que isso nem sempre é possível e é o mundo ideal, mas às vezes você tem que trabalhar apenas com a informação em off da apuração da conversa com a fonte, e aí você tem que se resguardar para checar todos os detalhes possíveis com aquela fonte e com outras fontes que possam ter a mesma informação. Eu acho que na área de investigação é um pouco mais fácil no sentido de que você está menos sujeito ao enviesamento de informação que existe na área política, por exemplo, porque na política esses bastidores sempre tem alguma fonte que dá um viés para um lado, um viés para o outro. Acho que os bastidores em off na cobertura política, até mesmo em on, são um pouco mais, a informação é um pouco mais enviesada e às vezes acaba reproduzindo um discurso do jeito que determinada fonte tem interesse. Enquanto na área de investigação, de certa forma, são informações um pouco mais objetivas. Não, exemplo hipotético, não, a investigação detectou que fulano recebeu 500 mil em sua conta. Beleza, a fonte está me falando isso em off. Isso é uma coisa que está sujeita a poucas interpretações. Beleza, você pode interpretar se é propina, se foi um empréstimo, você pode até interpretar o fato objetivo, mas o fato é que recebeu 500 mil na sua conta é a informação mais fácil de você checar, você tentar depurar e está menos sujeito a um viés do que uma informação mais interpretativa, mais de bastidores de política. Só que realmente eu tento sempre ter acesso aos documentos dos casos que eu estou acompanhando para poder não para poder ter também para poder ter mais segurança da informação, mas tem muitas fontes que eu sei que a informação que elas estão dando é segura, eu tenho uma relação de confiança já de algum tempo, sei que essas fontes não me passaram informação equivocada. Mas o documento lhe dá a possibilidade de aprofundar mais,
ter seu próprio olhar, de ver até possíveis lacunas, de ver os detalhes. Então, o off é sempre um bom ponto de partida, mas o ideal, que nem sempre é possível, é você conseguir ter acesso ao documento para poder dar as informações todas possíveis do caso que você está acompanhando. Voltando nessa questão da Lava Jato que você estava falando da imprensa questionar as investigações e a postura dos investigadores. Eu acho que a imprensa, me parece, e aí queria que você opinasse, passou a não ver os investigadores como fontes isentas ou pessoas isentas, né? Mas como pessoas que têm ali também seus interesses, né? Talvez tenha desmistificado um pouco também, que a gente tinha uma visão mais de Ministério Público, Polícia Federal, Justiça como entidades mais distantes, apolíticas, e aí quando você vê, até a gente conta esse processo no nosso livro, e quando você vê esses personagens da Lava Jato que depois entram para a política, o Deltan, o próprio Moro, que acaba saindo da Justiça para virar ministro do governo, que de certa forma ele ajudou a eleger. Realmente isso acaba desmistificando um pouco essas figuras e mostrando que elas também têm suas preferências, seus partidarismos. É claro que um profissional pode filtrar aquilo e fazer um trabalho isento, mesmo sem aquilo, mas é bom você ter sempre isso em mente para poder ter um viés crítico sobre esse trabalho. Realmente faz certo sentido. Mas, de certa forma, tem uma coisa, uma voz mais preponderante da acusação, até mesmo em termos de notícia. É muito mais quente, noticioso, uma matéria com acusação contra alguém do que uma matéria apenas a pessoa se defendendo. Então, de certa forma, é preciso um exercício do jornalismo para a gente mostrar as posições da defesa, para a gente também dar um certo espaço para o que é que os advogados, o que é que os acusados falam, porque muitas vezes acontece da pessoa ser acusada injustamente também. Não é a palavra do acusador, não é a palavra final, até porque aquilo ainda vai ser submetido a um processo. Geralmente o que a gente cobre ainda é um estágio muito inicial, que é a investigação, no máximo, sei lá, o fim daquela investigação e a denúncia do Ministério Público, que é o que dá mais repercussão. Depois, quando aquilo vira uma ação penal, vai para a justiça, se torna uma coisa assim mais chata de cobrir e a gente acaba acompanhando menos do que deveria. A gente só vê no final o resultado se houve condenação, absolvição. Até a absolvição, às vezes, é vista de uma forma com desconfiança pelo jornalista, porque realmente também acontece de haver uma absolvição injusta, também acontece de anular um processo por uma filigrana jurídica que não faz sentido. É importante ter um viés crítico sobre todos os personagens mesmo. Como é que você vê a relação entre jornalistas, a imprensa e os militares? Porque os militares voltaram a ter a participar muito, né, da esfera pública, né? E muito se atribui a Temer, né, quando ele faz a intervenção lá no Rio de Janeiro e coloca os militares, avaliando que os militares voltaram a ser na política. Como é que você vê essa relação entre jornalistas e militares? Depois no governo Bolsonaro também passaram a ter bastante importância. Então, essa é uma coisa que muita gente critica, eu vejo na rede social, muita gente criticando colegas porque estão repercutindo discurso, estão reproduzindo discursos de militares, em off. Essa, Era isso mesmo que eu queria essa saber de você, qual é o seu pensamento sobre isso. Inclusive, tem decisão recente do Supremo Tribunal Federal falando que as Forças Armadas não são um poder moderador, né? Porque eles queriam ser, né? Eu acho, ó, do jornalismo, o que que eu acho? Realmente foi importante. Tinha poucos jornalistas que tinham proximidade com a área militar, porque não era mais uma área que rendia notícia, que era importante cobrir. A gente tinha alguns jornalistas mais antigos que faziam essa cobertura, mas quando começou a se desenhar essa importância, foi mais ali na eleição do Bolsonaro, as redações começaram a escalar
alguns. Já na campanha eleitoral, as redações começaram a escalar gente para conversar com os militares, acompanhar ali os militares mais próximos do governo, do candidato e depois do governo, e fazer essa cobertura. Na área militar, tem tem esse mesmo problema que eu citei nessa área das investigações, que é a hierarquização. O militar não pode falar em um. O militar só pode falar com a anuência do comandante, anuência da comunicação social, e essa anuência nunca é dada. Então, eu acho que é importante para o jornalismo estar perto daquelas pessoas e mostrar o que elas estão pensando, porque realmente passou a ser uma área, passou a ser um setor realmente muito importante na definição dos rumos do país. Não era uma área que eu cobria, eu não tinha contato com militares, não tinha relação, se eu tive foi muito pontualmente, mas pelo que eu acompanhava dos colegas, todos eles tinham um distanciamento e um viés crítico naquela apuração, mas entendiam, e os jornais entendiam e entendem, que era importante mostrar, mesmo em off, porque essas pessoas nunca falam em on, mostrar qual era o pensamento, de que forma que aqueles personagens estavam avaliando o cenário e pensando quais seriam os rumos do governo, o que queria ser feito, o que eles diziam sobre os conflitos ali entre os poderes. E realmente, muitas vezes essas matérias expunham essa coisa eventualmente, um viés golpista. No fim do ano tinha essa discussão se ia haver golpe ou não. Os jornalistas tentavam apurar aquilo ali com a cúpula das Forças Armadas. As Forças Armadas passavam o recado não, que ia haver a transição normalmente, que não tinha espaço para golpe. Realmente a gente viu que houve uma resistência do comando do Exército, porque, de acordo com as investigações, havia sim uma tentativa de não passar não passar a faixa, não passar o cargo após a eleição. Então, realmente, eu acho que é uma hora importante de cobrir, é a hora que as pessoas só vão falar em off. É importante você ter o viés crítico, como você tem com todas as áreas, mas eu acho que quem fica criticando, as pessoas são porta-vozes dos militares, tem uma incompreensão básica sobre o jornalismo, que é realmente a necessidade de mostrar. É claro que não acho que você tem que reverberar, jornalismo não tem que reproduzir discurso de ódio, não tem que reproduzir discursos criminosos, mas você mostrar o que determinado setor está pensando é importante em termos de cobertura, em termos de informação para a sociedade. Você estava falando uma coisa aí que eu achei muito interessante, assim, é que a imprensa vinha sendo criticada, e aí não só a imprensa, mas também eu acho que os acadêmicos também, pesquisadores, por ignorar a área militar, principalmente depois do processo de redemocratização, né? A gente meio que ignorou, a imprensa parou de cobrir, parou de dar importância, e agora a imprensa tem sido criticada por dar tanta importância aos militares, né? Existe aí um discurso um pouco contraditório, né? É verdade, exato. Como se não devesse nem dar voz para essa galera, porque eles não merecem ter o seu discurso reproduzido. Realmente é a mesma coisa, você cobrir um bastidor de política. Muitas vezes vai ter matéria ali em off, bastidor de governo, sobre o que é que Lula está pensando, o que é que Lula ficou chateado, não ficou. Eu acho que da mesma forma merece ter a cobertura da área militar. Talvez daqui a alguns anos, se, se as instituições se acomodarem, volte a perder importância e não se cubra mais tanto. Mas agora, nesse momento que tem investigações que miram diversos militares, inclusive de alta patente, generais da reserva, então continua sendo importante nesse momento essa cobertura. Talvez daqui para frente vá perdendo essa importância. Mas eu acho que os militares voltaram um pouco como atores
dentro do campo democrático e não sei se vai haver de certa forma, essa pouca cobertura como havia antes, porque realmente Bolsonaro continuou como ator político, tem vários militares ali no entorno dele, que mesmo da reserva, também continuam ativos na política, então acho que acabou que essa cobertura talvez dure algum tempo e continue sendo importante, né? Realmente. Inclusive, eles passaram a ser candidatos, né? Se pega aí vários militares como candidatos, né? Agora, caminhando para o final, Aguirre, como é que você viu a cobertura da imprensa no 8 de janeiro? Como é que você avaliou? Você acha que houve erros, houve acertos? Qual é a sua opinião? Rapaz, em que sentido, mano? Esse Rio de Janeiro foi foda. Eu tenho a avaliação de que a imprensa contribuiu muito para evitar um golpe no país. Não estou dizendo que foi que sem a imprensa não teria o golpe, mas eu acho que a imprensa teve uma participação relevante aí para evitar esse golpe. Inclusive, a imprensa rotulou muito as pessoas que invadiram os três poderes. A imprensa Ah, disse, ó, sim. vocês são golpistas, né? A imprensa não passou pano, né? Ah, sim, claro. Eu acho que é uma cobertura que começa, na verdade, ali no pós-eleição com a questão dos acampamentos. Isso realmente foi uma coisa que eu acompanhei de perto. Cheguei lá a fazer matéria, começaram a montar esses acampamentos nos quartéis pelo país, e aqui em Brasília o acampamento era em frente ao quartel-general do Exército. E teve muitas matérias realmente retratando que aquilo era a pauta daquilo era eminentemente golpista, de que realmente aquelas pessoas queriam ruptura, não queriam aceitar a mudança do poder, não queriam aceitar que Lula assumisse a presidência. Então, isso foi. Eu não sei se a empresa chegou a ter um papel para evitar a ruptura, não, quanto a isso não sei avaliar, mas a imprensa realmente mostrou, jogou luz nesse movimento golpista, mostrou que tinha uma estrutura realmente, isso foi importante, mostrar que havia uma grande estrutura por trás, vários possíveis financiadores, a gente fez diversas reportagens, e no dia do 8 de janeiro foi uma cobertura muito cruel, acho que foi a cobertura mais difícil que eu já fiz. Todo mundo geralmente estava de folga, eu mesmo estava de folga, foi um domingo, e aí eu estava com uns amigos, sei lá, no clube, e aí quando começaram a surgir aquelas notícias, ficou todo mundo meio atônito. Já havia notícias, eu estava monitorando nos dias anteriores, e que havia informações que estava vindo gente para Brasília para engrossar aquele acampamento, coisa e tal, mas ninguém imaginava que ia ter iam descer lá para a Praça dos Três Poderes e haver aquela invasão. Então, todo mundo correu lá para a Esplanada para tentar fazer aquela cobertura como desse, mas foi tipo. Aquilo ali era tipo uma cobertura de guerra. Realmente não dava. Teve colegas que tiveram problemas, foram agredidos por se identificar como jornalista. Eu, no cenário que eu vi ali, não dava. Não era possível se identificar como jornalista. Eu cheguei um pouco depois, quando já estava sendo feita a desocupação ali do Planalto, estava começando a desocupar o Supremo e o Congresso, mas o clima realmente era muito tenso, nem a polícia queria saber se você era jornalista, se não era, eles estavam jogando bomba de gás para todos os lados para tentar evacuar tudo depois do que já tinha acontecido. Os manifestantes também, eventualmente surgia alguma briga, todo mundo meio desconfiado. E havia um discurso lá era muito claro que a expectativa deles era que com aquilo o exército ia assumir, com aquela confusão toda, iam decretar uma GLO, o exército ia tomar as rédeas e aquilo seria o golpe que eles estavam esperando. Então, realmente é muito claro para a gente que estava lá que havia uma intenção golpista, e quando você vê discursos de políticos mais alinhados a essas manifestações, dizendo que não tinha essa intenção, dizendo que tinha gente da esquerda infiltrada, realmente não faz muito sentido, porque o cenário que a gente via lá era uma iniciativa assim golpista, uma intenção golpista, e que acabou sendo frustrada
pela forma como as autoridades reagiram. Mas eu realmente hoje eu não sei avaliar qual é o papel. Acho que foi importante a imprensa mostrar que havia, de fato, manifestações golpistas e uma intenção golpista desde o início nesse movimento, mas não sei se isso chegou a fazer diferença para evitar o golpe. Essa conclusão, de fato, não consigo extrair. Para concluir, Aguirre, você fez no Jornal à Tarde várias denúncias em relação ao setor imobiliário em Salvador. E eu queria saber, como foi fazer essa denúncia. Seu pai falou aqui, Biagio, que uma das coisas que se tornou muito difícil no jornalismo político é lidar com assédio judicial, né? O assédio processual, e você foi processado muito nesse caso. Queria que você falasse um pouco sobre isso e se isso também acaba motivando você a sair de Salvador e ir para Brasília. Olha, naquela época, eu vou falar muito por alto, porque até hoje ainda tem o processo em andamento, né? Surpreendentemente. Naquela época, foi 2009, 2010, 2009, 2010. O Jornal à Tarde estava fazendo diversas matérias sobre o avanço imobiliário ali na Paralela, ainda tinha diversas áreas de preservação que, que estavam sendo objeto de especulação imobiliária e de empreendimentos imobiliários. Então, todo mundo eventualmente fez reportagens sobre o assunto, de toda a equipe de política. O jornal considerou, naquele momento, o jornal teve a postura muito correta de considerar aquilo um assunto relevante e montaram uma equipe, até uma espécie de força-tarefa para cobrir aquilo. E todo mundo fez, de certa forma, alguma matéria a respeito do assunto. Eu fiz algumas matérias de denúncias do Ministério Público Federal sobre crimes ambientais ali na Paralela, e depois disso, tanto eu como diversos outros colegas fomos alvos de ações judiciais. Eu, no meu caso, são ações criminais, sob acusação de difamação. Então, é um pouco mais chato para o jornalista, porque é uma coisa, pessoa física, depois que caiu a lei de imprensa, aquilo passou a ser direto com o jornalista, não passa a ser mais responsabilidade do jornal, do ponto de vista criminal. Então, tem uma coisa que eu até digo que é do jogo, é natural. O jornalista tem que estar acostumado, tem que estar preparado para ser alvo de ação, ser alvo de processo. Isso sempre você está sujeito a ser processado. É do jogo e também é legítimo da parte que você está citando dentro de uma reportagem que entre com a ação, caso ela ache aquele injusto. Mas tem uma coisa chata porque realmente se arrasta durante muito tempo. Meus processos, até hoje tem um daqueles processos, não queria entrar muito em detalhes, justamente porque ainda estão em Mas você não andamento, acha os que o advogados que processo acompanham. deveria ser ao veículo de comunicação e não ao jornalista, pessoa física? Eu acho que a coisa do criminal é muito problemática. Tem uma discussão de outros países, se deve-se ou não criminalizar a atividade de jornalista, se deve ou não existir a figura do crime contra a honra, que é uma coisa que acaba sendo instrumento para atacar o jornalista, e, de certa forma, causar pressão. Talvez, se fosse necessário realmente uma discussão legal sobre isso, de forma a não inviabilizar, a não permitir que a justiça seja usada como instrumento de pressão contra jornalistas. Agora, curiosamente, depois de ter. E aí, na verdade, nesse meio tempo, eu já queria ter experiência trabalhando em jornais de fora e tal, estava fazendo processo para entrar no curso de treinamento da Folha de São Paulo, acabei passando, e aí eu achei que seria melhor. E de fato, tanto que o mercado de trabalho de jornalismo hoje em Salvador é muito ruim, né? Acho que foi uma decisão acertada mesmo. Mas, curiosamente, eu só fui alvo de processos
na minha atuação profissional em Salvador. Depois trabalhei em São Paulo, eu fui trabalhar em outros lugares, mas trabalhei em veículos nacionais. Até hoje não fui alvo de nenhum outro processo. Só tem esses processos da época que eu atuava em Salvador. Até hoje eu nunca tive nenhum outro. E é o Espero que, não e é ter, o, mas se eu tiver no jogo, é natural. e é o que você Você vai atribui, lá se e o que você defender. atribui ser Salvador ter acontecido isso? Rodrigo, eu acho que dentro da lógica da imprensa regional, é mais fácil usar a justiça como instrumento de pressão na imprensa regional do que na imprensa nacional, porque a imprensa nacional tem uma estrutura maior, tanto até de repercussão aqui, daquilo, para aquilo ser levado a público, como de para defender, como de independência econômica em relação a patrocinadores. Então, eu acho que a imprensa regional sofre mais pressão, tanto econômica como judicial. A imprensa regional também vive uma situação econômica difícil por causa dessa transição aí para a internet. Muitos jornais regionais têm acabado, ou estão em situação difícil. Então, eu acho que tem muito isso da lógica da imprensa regional mesmo. Mas da imprensa nacional tem processo também, porque realmente, curiosamente, não tive. Não, depois eu não tive nenhum, espero não ter. Mas eu vou me defender. Se eu estou fazendo alguma matéria e chega algum recado ameaçando que vai processar, o que eu falo você está no seu direito. Eu estou apurando, eu tenho as informações. Se você quiser publicar, você tá no seu perfeito direito e faz parte. Mas isso não deve servir como intimidação para o jornalista. Aguirre, muitíssimo obrigado pelo esse bate-papo, foi ótimo. Suas reflexões sobre o jornalismo, sobre a nossa profissão, foi excelente. E eu só tenho a agradecer, viu? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Peço desculpas pela demora de ter conseguido uma data, mas deu certo finalmente. Repórteres do Poder, o seu podcast sobre os bastidores do jornalismo político brasileiro.